Olá, pessoal! Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no podcast. Hoje estamos aqui com um convidado especial, o nosso querido amigo Rafael Santos, que é um hipnólogo, hipnoterapeuta, com algumas formações até internacionais, na qual ajuda e já ajudou muitas pessoas a terem uma saúde emocional equilibrada, certo? E hoje ele vai vir com o tema de processo hipnótico. Tá? Mas antes de passar para o nosso convidado, eu gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp, estamos em todas as mídias praticamente, no Instagram, YouTube, Facebook e no Spotify. Ok? Então, Rafael, é com você. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estou abrindo aqui a telinha para a gente estar compartilhando. Está aparecendo aí para vocês? Tá perfeito. Tá perfeito, né? Perfeito. Então, pessoal, estou aqui para estar compartilhando com vocês um conteúdo que, por mais que alguns já saibam, né? Outros ainda tenham dificuldade, pessoas que estejam iniciando a carreira, tanto como hipnose para entretenimento, hipnose para o voltado para clínico, né? E eu estou aqui hoje para dar esse procedimento e tirando algumas dúvidas, né, para o pessoal que tiver dificuldade de iniciar a carreira, tanto de palco, de rua e no clínico também. Vou estar falando um pouquinho sobre o processo hipnótico, porque o processo hipnótico ele é muito importante, né? Existe todo um procedimento a ser feito para fazer com que a hipnose aconteça, né, de nós, seres humanos. Só que antes de entrar no conteúdo, vou estar passando para vocês aqui, falando um pouquinho, um breve resumo sobre eu, tá? Um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, me chamo Rafael Santos, eu sou hipnoterapeuta, tenho atualmente 3 formações em institutos diferentes. Não é viável, né? Tá falando sobre nome, citando nome de instituições, mas eu tenho 3 formações nacionais e internacionais e algumas em andamento nesse ano aí, tá bom? Além da hipnoterapia, que é a minha especialidade, eu faço também hipnose de rua, né? Que é o famoso street, que alguns conhecem. Já fiz também teatros, né? Os shows aí de palco. Enfim, mas como profissional de clínico, além de hipnoterapeuta, que é a minha especialidade, eu também sou formado em coach e PNL. Para quem não sabe, PNL é programação neurolinguística, as grandes ferramentas que a gente usa dentro do clínico, né, que faz acelerar o procedimento também, né? Tudo ajuda, né? Tudo auxilia para a gente estar fazendo os nossos atendimentos terapêuticos, usando a hipnose dentro da terapia e o coach e PNL. E atualmente, né, atuando aí no mercado clínico há 2 anos e atendo pessoas de todo o Brasil, atendimentos online e presencial, tá? Online aí atendo todo o Brasil e presencial sempre nas minhas regiões, nas 2 cidades aqui a qual eu atendo, aqui do Rio de Janeiro. A gente vai estar iniciando aqui um conteúdo que é muito interessante. Claro que para pessoas que têm experiência, né, grandes experiências, já demonstra uma grande autoridade, né, tem propriedade naquilo que passa. Claro que são procedimentos, né, são passo a passo, que nem sempre assim, é necessário a gente fazer aquilo tudo em ordem, e até mesmo não em ordem, mas não necessariamente fazer todo o procedimento, porque
A gente chama, né, usando a linguagem de profissionais diferentes, né, que a gente costuma falar, que umas pessoas são mais suscetíveis, outras menos suscetíveis, né? O que seria suscetível? É a pessoa que entra mais rápido naquele famoso transe, porque alguns profissionais usam a palavra transe e outros não usam. Como a hipnose é algo muito subjetivo para alguns profissionais, a gente vai estar falando um pouquinho o que é hipnose. E esse contexto da hipnose, eu vou estar falando um pouquinho, não só o passo a passo, como também estar dando alguns exemplos ao ponto de vista de cada profissional, porque uns trabalham de uma maneira, outros trabalham de outra maneira. Mas como assim? Porque tem pessoas que usam expressões diferentes, tem pessoas que defendem a hipnose de uma maneira, usando algumas expressões, e tem pessoas que usam de outra maneira. Então, para a gente estar iniciando, o que seria hipnose para poder estar falando dela? Como que ela acontece? A hipnose em si, atualmente, né, de uns anos para cá, ela é considerada como o estado natural da mente, né, que a gente consegue fazer. E quando a gente tem a concentração, o foco em alguma coisa, a gente está em processo hipnótico. Quando a gente assiste TV, jornal, filmes, novelas, quando a gente se emociona com alguma cena romântica, a gente às vezes chora quando tem aquele drama, ou dá uma certa emoção, e tem exatamente aquela cena que, quando é comédia, faz a gente rir. A gente está em processo hipnótico. E levando em conta que a hipnose também é foco de concentração, tudo aquilo que a gente está concentrado em algo, a gente está em hipnose. Como você também estiver lendo o livro, você também está em hipnose. Enfim, um processo natural da mente, né? Um estado natural. Só que para outros profissionais, a hipnose não é isso. Tem profissionais que entendem também, que aprenderam de forma diferente, que a hipnose é um estado alterado da consciência, somente. É o momento que você trabalha alguns exercícios mentais com a pessoa, até com que ela entre nesse estado hipnótico, que nós chamamos de transe. Mas, Rafael, o que é transe? Transe é exatamente como algumas pessoas defendem também, que é onde você trabalha o consciente e o inconsciente da pessoa. Porém, tem alguns outros profissionais que trabalham de forma citando a palavra subconsciente. Então, uns defendem essas áreas, outros não defendem. Mas não é certo e também não é errado. Para todos estão certos, né? Porque cada um defende de uma maneira. Então, hipnose, eu posso se dizer que hoje, atualmente, pelo que eu aprendi e pelo que eu posso falar com grande certeza e convicção, que também não é certo para todo mundo, que também não é errado para todo mundo. Que podemos se dizer que a hipnose, hoje em dia, é tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, 24 horas por dia estamos em hipnose, indo para algum lugar, voltando para algum lugar, fazendo ou deixando de fazer algo. E a hipnose, ela se engloba em tudo, tá? Então, para a gente estar iniciando, né, falei um pouquinho da hipnose, mas qual é o primeiro passo para a gente hipnotizar uma pessoa? A gente pode começar por uma palavrinha chamada rapport. Para quem não conhece, rapport é uma palavra que significa conexão. É uma grande ferramenta a qual você tem um grande laço, uma grande conexão entre você e o seu cliente, o sujeito, né? Falar cliente para quem atende em clínica, né? E falando sobre o processo hipnótico, você criando um rapport com o sujeito ou com a pessoa em si, é para quem faz hipnose para entretenimento. Entretenimento, para quem não sabe também, são aquelas brincadeirinhas de fazer hipnose para esquecer nome, esquecer idade, alterar algumas percepções, né? Vamos dizer assim, para diversas coisas. Tudo que a pessoa sente, cheira, vê, escuta, enfim. Rapport é tudo aquilo que você se conecta mais com a pessoa,
faz com que você crie um laço com a pessoa, ela se sente mais à vontade com você. É uma certa confiança, né, que a pessoa se sente e segura com você. É o famoso rapport. Mas, Rafael, como que é esse rapport? É um certo conforto que você dá para a pessoa ao você conversar com ela. É a sua autoridade que você demonstra para mostrar que você tem o conhecimento daquilo que você vai mostrar para ela. E ela toma mais confiança com você. Exemplo, quebra de rapport é desde o momento que você vai apresentar para uma pessoa a hipnose e simplesmente você dá uma gaguejada ou não sabe explicar exatamente o que vai acontecer, o que pode ou não pode acontecer. Exatamente é o contato que você tem da pessoa a qual você está iniciando uma conversa com ela para iniciar o processo hipnótico, tá? E o segundo passo é o pré-talk. Esse pré-talk, na verdade, para o clínico, eu já cortei a anamnese, né? Porque a anamnese é um passo que a gente usa dentro da clínica, mas na rua a gente inicia com pré-talk. O pré-talk é uma conversa prévia, uma conversa antes de iniciar uma hipnose, né? A gente pode se dizer que os passos aqui, antes de fazer a indução, é um loop hipnótico, que alguns profissionais chamam também. Pré-talk é exatamente o momento que você explica para a pessoa o que é a hipnose, como que ela funciona e também, o mais importante, como que ela deve reagir perante a hipnose. Como que ela deve reagir para que a hipnose aconteça, tá bom? O pessoal está conseguindo acompanhar direitinho aí? Tem alguma dúvida de início desses dois passos? Está tranquilo? Perfeito, né? E o pré-talk tem essa explicação, onde a gente explica para a pessoa, porque ela precisa saber como que a mente dela vai funcionar e como que ela deve reagir para a hipnose acontecer, tá? Terceiro passo, a gente chama de IE7. O que é IE7? É o famoso... É uma ferramenta que a gente usa para a gente ter um retorno do sim. Estranho esse retorno do sim, né? Como que é o retorno do sim? É o momento que você pede para a pessoa fazer algo, algum gesto, para ela iniciar o processo hipnótico. Junte os pés, chegue para cá, vira para ali, olha para frente, faz isso, faz aquilo, com os braços, com as mãos. Esse E7, ele tem um detalhe muito importante. Cada passo a passo é um mais importante do que o outro. Qual é a importância do E7? Desde o momento que você conversa com a pessoa, pede para ela fazer algo. Ela tem que estar disposta a fazer algo, o que você está orientando para ela fazer, o que você está pedindo para ela fazer. Porque desde o momento que ela não faça o que você pede, como que ela vai ser hipnotizada se... Então, é como se fosse um teste para fazer com que você inicie o processo hipnótico. Tá? E E7 é uma ferramenta muito boa, muito interessante, que você já testa, vamos se dizer que o que você pede é ela aceitar todas as suas orientações, é ela obedecer o que você está pedindo. E E7, para a gente estar iniciando algumas coisas, é o que você pede e ela faz. Porque o processo hipnótico só acontece seguindo as orientações, seguindo os comandos que o hipnotista profissional fala. Esse E7, então, Rafael, na realidade, naquela hora em que você está fazendo um processo hipnótico ou fazendo hipnose de rua, um street hipnose, que você, por exemplo, começa a verificar quem está te seguindo ou quem está praticamente te obedecendo, não é? Exatamente, exatamente. Certo, certo. Em hipnose de palco, por exemplo, quando você pede para a pessoa sentar numa cadeira, ela vai sentar na hora. Você faz até de brincadeira, brincando com ela. Levanta de novo, senta de novo. Faz uma brincadeira, uma descontração, e ela acaba obedecendo aquilo ali, já achando que a hipnose está acontecendo. Porque não é à toa cada passo a passo que o hipnotista faz e as pessoas já imaginam que algumas coisas fazem parte.
É o momento que a pessoa senta, bota os pés direitos no chão, descruza as pernas. São algumas orientações que a gente vai fazendo para fazer com que a pessoa já siga as suas orientações. E E7 nada mais é do que um teste para fazer com que se ela está te obedecendo ou não. Vamos colocar assim. Perfeito? Perfeito. Passando para o próximo passo, o quarto passo, a gente falando de convince e pseudo. Não sei se é do conhecimento de todos, mas algumas pessoas têm uma certa dificuldade de aprender, entender o que seria convince e pseudo. Tem profissionais, tem pessoas que... Profissionais é o entendimento que cada um acredita, né? Vamos colocar assim. Mas para quem está começando a aprender, quem está iniciando no processo, já acha, às vezes, que convince é a mesma coisa que pseudo, ou vice-versa. Mas, defendendo aí alguns pensamentos de alguns profissionais, eles dividem, eles acreditam que convince é exatamente aquele exercício a qual você é apenas fisiológico. E o pseudo é simplesmente aquele exercício a qual você usa o fisiológico e também já estimulando o poder da mente do sujeito, o poder da mente da pessoa. Então, convince é exatamente aquele, por exemplo, o convince, podemos dizer que são as mãos coladas, aquela que a gente usa com a palma da mão para frente, porque é meramente fisiológico. A pseudo, podemos dizer que é a mão colada com as palmas das mãos, uma de frente para a outra. Porque nesse exato momento, é esse momento que você vai estimular o poder da mente da pessoa. Porque a qualquer momento você pode soltar. Se você esticar com as palmas das mãos para frente, é meramente fisiológico. Ou seja, inicialmente, os dedos das mãos elas incham ao aprender a circulação do sangue. Só que assim, é meramente poder da mente. Então, existe essa pequena diferença. Porém, alguns profissionais já dizem que é a mesma coisa. Outros profissionais dizem que tem essa diferença. Então, podemos dizer que não é certo e também não há o errado. Então, existe, para alguns profissionais, essa grande diferença, tá bom? Que um usa o fisiológico apenas e o outro, que é o pseudo, usa o fisiológico e também o poder da mente para a pessoa, onde você vai começar a estimular em que ela imagine que ela mesma vai colar a própria mão dela. E assim, as outras colas, né? Os outros ímãs que a gente vai brincando com a pessoa nos pseudos, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta sobre o convince e pseudo? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Quinto passo. O que seria o contrato? O contrato não é aquilo que você vai imprimir e pedir para a pessoa assinar, tá? Só para dar uma descontraída. O contrato é exatamente aquela perguntinha que você faz para a pessoa. Você quer ser hipnotizado? Você se permite? Você aceita? E é o momento também que você aperta até a mão da pessoa, com a concordância dela. Grandes profissionais, grandes estudiosos dizem que o contrato ele faz com que a pessoa fale assim para ela mesma, entende que a própria mente dela aceita, fazendo com que ela mesma se estimule a aceitar o processo hipnótico. Então, esse contrato também é muito importante. Porque muitas das pessoas, ela não acredita, ela tem medo e nem sempre ela tem esse contrato dentro dela. Ela não vai te dizer sim, e você vai estar iniciando já com o seu cliente ou a pessoa que esteja passando pelo processo com você, que ela esteja com uma grande dúvida e ainda um bloqueio. Porque se ela não aceitar esse contrato, simplesmente você vai voltar lá para o passo 2, que é o pré-talk. Perfeito? Então, é necessário, muito importante, a gente fazer com que esse contrato seja feito. Tá? E o sexto passo, a indução. O que é uma indução?
Indução é uma técnica a qual a gente faz para colocar a pessoa em transe. Para pessoas que não usam a expressão transe, alguns entendem que a indução é apenas uma técnica para fazer com que a pessoa relaxe e fazer com que a mente dela entenda que ela vai passar por um processo hipnótico. A indução é uma técnica a qual a pessoa vai poder relaxar sua própria mente com algumas técnicas, alguns exercícios, como fixação dos olhos em um ponto fixo, como algumas outras técnicas que temos, né? O falso aperto de Richard Bentley, arm pull, enfim, dentre outros. Então, a indução ela pode ser usada, porém, com algumas interpretações diferentes. É o momento que o cérebro entende, né, que você vai conseguir acessar o subconsciente da pessoa, e para alguns, a indução nada mais é do que uma técnica a qual vai preparar a mente da pessoa com que ela aceite mais o relaxamento, para ela começar as imaginações. Então, repetindo, batendo na mesma tecla, a hipnose é algo para alguns muito subjetivo, que não existe uma técnica certa ou outra técnica errada. Cada um se interpreta da sua maneira, que achar melhor, e cada um faz as suas técnicas da maneira que se encaixar melhor com cada pessoa. Então, a indução é basicamente isso. Alguma dúvida sobre a indução? Tá tranquilo, né? Perfeito? O sexto passo é o aprofundamento. Aprofundamento ele exige também alguns cuidados. Quais seriam esses cuidados? Quando você faz uma indução com a pessoa, voltando para o passo 6, está até repetido aqui o número, né? Erro meu. A indução ela é importante que faz com que a pessoa relaxe. Mas olha só que coisa interessante, né? Você faz uma indução para a pessoa e após a indução existe aprofundamento. Mas imagine só, o que seria um aprofundamento? É o momento que você aprofunda mais a pessoa para ela chegar ao estado de transe. Esse aprofundamento, alguns profissionais entendem que é uma área, uma região, uma dimensão, vamos dizer assim, a qual você leva a pessoa, conduz a pessoa a essa suposta energia, que é o transe, né? Outros profissionais acreditam que o aprofundamento é algo profundo. Se é algo profundo, você tem que fazer a pessoa descer para algum lugar. Será que seria isso? Mas o aprofundamento, se você acredita que o aprofundamento é algo profundo, que você tem que fazer com que a pessoa desça para algum lugar, com que ela se aprofunde mais nesse relaxamento, e se você fazer esse aprofundamento, pedir para a pessoa descer em algum lugar, descer, ir mais profundo, cada vez mais, e se por acaso essa pessoa, onde que ela estiver, se ela tem medo de altura, se ela vai descer, ela está em alguma altura. Então, como já aconteceu comigo, e a partir daí eu comecei a ter mais cuidado, a pessoa tinha medo de altura, para eu fazer com que ela descesse uma escada. Imagina uma pessoa que tem fobia de elevador, descer um elevador. Então, você, voltando lá naquele rapport lá no rapport é onde você também vai trazer coisas que a pessoa gosta, para poder estar usando ela, o que ela gosta, a favor dela, com que ela relaxe, se aprofunde, usando as ferramentas que ela mesma te deu. É naquela conversinha lá no rapport que você vai estar captando, né? Filtrando algumas coisinhas que ela usa para ela relaxar. Então, esse aprofundamento, eu costumo ter esse cuidado, porque aprofundamento, se você usar algo que a pessoa tem medo ou tem fobia de algo que você use, você pode estar quebrando esse rapport com ela. E muitas das vezes o processo hipnótico ele para por ele mesmo, tá? Então, aprofundamento é uma técnica a qual tem alguns detalhes importantes para a gente poder estar tomando alguns cuidados, tá? Então, o aprofundamento ele é muito interessante. Você leva com que a pessoa chegue àquele estado de transe. O estado alterado da consciência é um estado de relaxamento mais profundo. Depende
da interpretação de cada profissional, tá bom? E é uma técnica muito importante para o processo hipnótico. Passando para o próximo ponto, que é o 7. Falar um pouquinho sobre o transe, o famoso transe. Apesar que eu já falei uma basezinha dele no início. O que seria o transe, na verdade? O transe entendendo como um estado alterado da consciência, como alguns entendem, né? Como alguns trabalham usando essa expressão. Eu falo dessa maneira porque depois de um tempo eu passei a não usar a palavra transe. Mas para quem está iniciando, está estudando, né, hoje, né, atualmente, pessoas usando a palavra transe, porque eu não uso mais, não vem muito a critério na aula daqui, porque a gente fala mais sobre hipnose, mas eu não uso a questão do transe, no caso, na clínica, tá? Deixando claro, porque o transe supostamente existe sim, mas alguns usam e outros não o transe na clínica, vendendo vamos dizer, técnica, né? É um suposto estado, na verdade, vamos dizer assim, para não confundir quem está aprendendo também agora. Então, o transe é um estado ao qual a gente conduz a pessoa para poder conseguir as coisas que a gente quer, fazer com que a pessoa que está sendo hipnotizada, com que ela sinta o que ela quer, chegar ao objetivo. Então, o transe ele é muito importante. Tem a importância dele, de a gente conseguir colocar a pessoa em transe. Alguém tá acompanhando? Tá tranquilo? Quer que eu repita alguma coisa? Pode falar. Luciana, eu gostaria de saber o seguinte, essa numeração, quando vai ser feita o atendimento online, é seguido isso aí, e quando é presencial, a primeira você faz até que número, e aí a segunda, como é, assim, disso aí? Porque, assim, não vai fazer, em todas as sessões não vai acontecer o rapport nem o pré-talk, né? É praticamente na primeira, para apresentar, para ver se ocorreu aquela empatia, né, e tal. Aí, dá a diferença da primeira sessão para as demais, o que é que se usa. E com relação ao online? Então tá, perfeito. Então vamos lá. Para o clínico, eu vou fazer um resumo aqui, que eu não sei se eu posso falar um pouco do clínico, tá? Mas vou fazer um breve resumo aqui, porque no clínico, após o rapport você vai estar fazendo o rapport o tempo todo. Mas após o rapport, existe uma quebra de gelo também, que é uma técnica que se usa com a pessoa assim que ela chega na clínica. A quebra de gelo é você tirar um pouquinho da cabeça dela, na hora que ela chega na clínica, aquela ansiedade de ser hipnotizada, ainda mais quando a pessoa é pela primeira vez. Então, a quebra de gelo. Quebra de gelo é você fugir daquele assunto ali um pouquinho. Como é que foi para chegar na clínica? Achou endereço? Pegou trânsito? Como é que veio? Enfim, existe uma quebra de gelo, tá? Então, aqui eu coloquei todo o passo a passo de um processo hipnótico para entretenimento, que é uma hipnose em geral, tá? Mas tem algumas coisas aqui que você não vai estar usando na clínica, que no caso é o convince e pseudo. São técnicas que você não vai estar usando na clínica, tá? Porque não cabe colocar isso na clínica. Como eu já falei anteriormente, em outros treinamentos, em outros lugares também, que o convince pseudo depende muito do momento que eu vou aplicar o convince pseudo na clínica, dependendo da idade da pessoa, e às vezes quando a pessoa pede, né, fazer um convince para iniciar um processo hipnótico ali, quando faltam uns 10 minutinhos depois do tratamento, quando a sessão acaba. Então, tem cliente, quando é adolescente, tem esses 20 anos, 20 e poucos anos, alguns, pelo menos comigo, estiveram dispostos a querer entrar no estado de transe, né, que é o estado alterado da consciência,
e fiz uma brincadeira de convince para começar a brincar, estimular a mente dela. Então, isso depende muito, porque na clínica nem todos estão dispostos a isso, tá? Então, e respondendo a sua pergunta também, em questão de todo o passo a passo, eu coloquei esse passo a passo, mas, na verdade, você não precisa fazer todo o passo a passo, porque tem pessoas que são muito suscetíveis e eu nem pergunto se ela quer ser hipnotizada, eu nem pergunto, faço algumas coisas do IE7, e às vezes já aconteceu de eu nem fazer o convincer também. Converso com ela e já faço o pré-talk, que tem pessoas que já percebo que ela entra rápido, né? Aí também vai depender muito da experiência de cada profissional também. Tem profissional que faz o procedimento para ir percebendo, né, os estímulos da pessoa, mas tem outros profissionais que já percebem como que ela se concentra tanto no que você fala, você já percebe que ela já está entrando em hipnose. Então, depende muito da experiência da pessoa também, do profissional. Tá? Em questão de atendimento online e presencial, eu, por exemplo, tomo alguns cuidados, faço meus atendimentos online, mas eu tomo alguns cuidados dependendo do caso crítico da pessoa, depressão e tudo mais. Eu evito de fazer o procedimento online em questão de aberração, em questão de tudo mais. Porém, tem alguns profissionais que fazem sem problema, tá? Mas depende de cada um, tá? Em questão de atendimentos online. Mas eu já fiz também regressão online, já fiz várias técnicas, usei já várias ferramentas no atendimento online e não deu problema. Mas, dependendo do estado crítico da pessoa, tem algumas coisas que para mim, eu, Rafael, não uso, tá bom? Porém, tem muitos profissionais que usam e nunca deu problema. Mas nunca deu problema para mim também. Só que é questão de prevenir mesmo, questão de consciência mesmo. Tá bom? Foi respondida a pergunta ou ficou algo mais? Não, foi respondido. Obrigada. Tá bom? Então, falei um pouquinho do transe. E iniciando no signo sinal. Oi, Rafael. Oi, pode falar. Rapidinho. Quando você falou sobre o neocito trânsito tudo aí, existe um fator no qual a gente vê que há sempre um toque a pessoa que está hipnotizando dá alguns toques, né? Em muitos casos que eu já vi. Preste atenção. No caso, na online, esses toques eles não vão faltar, não vai servir para um atendimento online, faltando esse toque. Por exemplo, eu já vi Lucas Naves fazendo uma indução e ele sempre dá um toque aqui no ombro, discretamente, quando a gente não percebe, aqui na nuca, tá? Ele sempre dá um toque, tanto ele como o Pyong, como o outro, que eu já percebi, e eles dão sempre um toquezinho. Não sei se aquilo ali é para a pessoa chegar ao final de conta, né? No caso, fica em trânsito. Há esse problema? Olha, algumas vezes que você falou aí, deu uma pipocadinha para mim. Não sei se foi só para mim. Mas, pelo que eu entendi aí, resumindo, se online, se eu vou seguir ou não todos esses tópicos, se dá para seguir, é isso? Na realidade, ele falou também, o Rafael, sobre o toque no cliente, que às vezes existe, sim. Toque não sexual, né? Rafael. Sim, Não. em questão de tocar na pessoa, é isso? Exatamente. Entendi, perfeito. Em questão do toque, eu sou um tipo de profissional que, na clínica, eu toco na pessoa, né? Mesmo nesse momento de pandemia, eu atendendo presencialmente, eu toco na pessoa, porque eu ando com a minha garrafinha de álcool em gel, e passo na frente da pessoa, até mesmo ofereço a pessoa, enfim.
E eu faço, sim, o teste do pulso, a fração do pulso na hora da indução, eu toco na pessoa. No momento que eu toco no seu ombro direito, acontece isso. No momento que eu toco no seu ombro esquerdo, no momento que eu toco no seu pulso, eu toco bastante, presencialmente. Porém, no online, não tem como você tocar. Mas já aconteceu de eu usar a pessoa própria se tocando. E isso dá para fazer também, porque já aconteceu. No momento que eu estalar os dedos, ou no momento que eu pedir para você colocar a mão no seu ombro esquerdo, você vai voltar para o seu lugar seguro, você vai sentir emoção tal, para você fazer aquela troca de gatilhos, alterações de emoções. E tem pessoas que falam que não confia muito nisso, da própria pessoa se tocar. Mas eu já fiz e já deu certo. A própria pessoa se tocar. E muitas pessoas também, na indução online, as pessoas acham que tem muitas induções vamos dizer, de choque que não dá para fazer no online, né? Mas, assim, eu não seria a indução que eu faço online se seria de choque, mas eu coloco como de choque. No momento que eu peço para a pessoa esticar o braço para o lado, esticar para o lado na altura do ombro, e no momento que eu falar para ela o comando de durma, ela vai soltar o braço e o braço vai bater na perna dela. E eu já dou o comando. Na hora que eu falar durma, somente no momento que eu falar a palavra durma, você vai soltar literalmente, deixando um peso do seu braço cair. E no momento que o braço cair na sua coxa, é o momento que você vai entrar nos seus transes mais profundos que você nunca sentiu antes na sua vida. Então, é tudo do profissional também, né? E o seu trabalho é passar confiança e segurança para a pessoa. E tudo que você vai falando, ela vai obedecendo. E eu já fiz muito esse tipo de indução. Ou você não vai fazer o falso aperto de Richard Band, mas a pessoa também ela pode estar segurando a mão e olhar para a própria mão dela e fazendo com que ela entre no estado. Já fiz muito isso também. Aí, em questão de tocar na pessoa, voltando aí para a sua dúvida, existe essa possibilidade de você fazer com que a pessoa se toque. Se você vê que a pessoa vai ter essa dificuldade, aí você dá outros comandos, que é na sua fala, no estalo do seu dedo, aí você vai colocando estratégias para o online. Aí vai dependendo de cada profissional. Era aí essa dúvida? Ficou respondido? Ok, é isso mesmo. Obrigado aí, obrigado a força que André deu aí, viu, André? Obrigado. Realmente está falhando. Você também estava falando algumas coisas e eu não estava ouvindo direito. Mas é mais ou menos isso mesmo. Porque, para dar um complemento, quando ocorreu a indução que Pyong estava dando para um cara que foi, acho que todo mundo viu essa, ele teve dificuldade, porque o cara estava saindo direto do trânsito. Saí direto. Então, chegou um momento que ele botou a mão assim no ombro dele, aí eu saquei que ele ficou batendo com a mão de leve, assim, né? Nas costas dele, com a mão parada em cima, mas batendo com, né? Como se tivesse passando para ele ou uma segurança, ou, sei lá, uma energia melhor, para que ele conseguisse chegar ao trânsito, para ele ver o pai dele que já tinha morrido. Entendeu? Aí foi essa a minha pergunta, mas valeu, gostei, obrigado aí pela resposta e obrigado a Dáfara por ter complementado, que ele não deu não tinha dado para ouvir, né, mano? Obrigadão aí. Perfeito. Até mesmo comentando na questão que o Francisco citou aí, em questão da pessoa entender, né, quando a gente está no presencial, a gente sempre, no momento difícil na clínica, no momento difícil, a gente coloca a mão no ombro da pessoa para dizer que você está do lado dela, né? E no online, no caso, você vai estar sempre sugestionando. Você vai estar sempre sugestionando a pessoa, falando que você vai estar ali o tempo todo, falando com ela, que ela vai estar se concentrando, cada vez focando mais na sua voz e tudo mais, tá? O Rafael, está me ouvindo? Tô ouvindo.
Me diz uma coisa, e dá para fazer também a hipnose sem ser a clínica por online, né? Que eu vejo o pessoal falando, Sim, até para diversão, o pessoal às vezes marca para fazer a hipnose também, que são as mãos coladas, e todos os procedimentos, também dá, né? dá sim. A hipnose, tanto no clínico quanto para entretenimento, você faz qualquer Online. coisa. Funciona perfeitamente. Eu, por exemplo, já fiz procedimento hipnose para entretenimento para pessoas de outros estados. Inclusive, também, quem tiver curiosidade, tá? Na minha página, no meu canal do YouTube, tem um atendimento que eu fiz lá, mas no início ela já tinha me pedido para fazer um entretenimento com ela. Eu fiz lá regressão com ela de vidas passadas e tudo mais, que foi a qual ela me contratou para fazer vidas passadas. Mas de início, no início da gravação lá, vocês vão ver também que tem entretenimento lá. Que ela perdeu a voz, esqueceu o nome, esqueceu o número e tudo online. E de onde ela estava? Lá nos Estados Unidos. Mora lá fora. Eu E deu acho para fazer. interessante, tem gente que não sabe a importância que é ter o entretenimento, o hipnotista e o hipnoterapeuta saber entretenimento, né? Saber fazer todas as práticas de hipnose em si, porque até relaxa, né? E traz engajamento também, né? Da pessoa que participa, né? Exatamente. Essa questão que a Lilian falou também, em questão de todo hipnoterapeuta saber também fazer entretenimento, até porque quando alguém se forma em hipnoterapia, isso é um consentimento meu, tá? Eu, Rafael, como profissional, foi o que eu fiz. Depois da minha primeira formação, eu não atendi clinicamente, nem com os colegas. Depois da minha formação, eu pratiquei primeiro aplicar a hipnose para entretenimento, para saber como funcionava. Então, eu trabalhei dessa maneira. Depois da minha primeira formação, eu fiz hipnose com alguns amigos, pessoas da família, apliquei a hipnose neles para fazer entretenimento, para saber como que as pessoas realmente reagiam àquilo ali na minha frente pela primeira vez. Para eu fazer técnicas diferentes, enfim, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses praticando hipnose em entretenimento para depois começar a ajudar alguns colegas com questões emocionais para um ano depois, ou seja, 6 meses praticando clinicamente com os colegas, ao total fiquei um ano depois da primeira formação que eu comecei a atender na clínica, para poder não fazer, desculpa a expressão, mas não fazer nenhuma besteira, porque trabalhar com mente humana não é brincadeira, é coisa séria. Isso que você falou, eu achei muito importante e muito interessante. É uma excelente dica, porque às vezes eu vejo um hipnoterapeuta falar que está começando, né? Que está inseguro e tudo mais, e a pessoa não percebe que se ela fizer a hipnose de entretenimento, ela começar a fazer esse treino, todo esse processo que você falou, fazer com os amigos, fazer com a família, ir nas reuniões sociais, ou online, né, com as pessoas que às vezes se reúnem, né? Em vez a pessoa aproveitando isso, ela vai criando confiança, e aí ela consegue mais tarde migrar com mais confiança para a hipnoterapia, né? É bem interessante esse processo. É uma dica muito boa. Para entretenimento mesmo, para praticar, eu fiz muito chamada de vídeo pelo WhatsApp, depois que eu tive a ideia, né, que eu assisti aí uma apresentação do Natson, também falando dos aplicativos e tudo mais, eu nem tinha pensado nessa ideia, que eu comecei a usar também, né, plataformas, usando aplicativos para poder estar praticando. Porque opção é que não falta para praticar na internet com pessoas diferentes. Eu mesmo já convidei pessoas em páginas de terapia, em páginas de hipnose, já convidei diversas pessoas para eu estar praticando. Entretenimento é de graça, você não paga para praticar, então
Foi o que eu fiz. Eu meti as caras e fui para poder estar praticando. Tá bom? Eu todo acho mundo o perfeito seguinte, aí, sem o dúvida? Rafael, deixa eu dar Pode falar. um pitacozinho aqui. É muito importante você falar isso aí, que você treinou bastante a hipnose, porque vários colegas aí que partem para a hipnoterapia, muitas vezes eles não dão tanto valor para a hipnose, né? Exatamente. E a hipnose, ela é uma ferramenta muito útil para o pessoal que faz a hipnoterapia, a gente sabe disso, né? Mas é muito importante que seja treinado bastante, né? Você mesmo participou com a gente aqui nas nossas reuniões de segunda-feira, a semana passada, né? A Sim, gente sim. fez aqui, nós fazemos a prática, né, da hipnose. Nós vamos fazer eu acho que talvez nos últimos duas últimas segunda-feiras do mês, a gente vai deixar mais até os nossos colegas hipnoterapeutas participem aqui também, porque é uma forma dele conseguir treinar, né? E treinar no ambiente tranquilo de pessoal que conhece bem a hipnose. E a gente, como você mostrou aqui no teu quadro, você botou lá o rapport, o pré-tal, o IE7, convincer, contrato, indução, aprofundamento, transe, o signo sinal, as sugestões, o emergir. É o processo todo. Muitas vezes a gente parte de um rapport, pula direto para um Exatamente. contrato. Isso vai ser tudo depende do rapport, né? Da maneira que você tiver com a pessoa. E o pré-talk é aquela velha história, a gente tem que contar para a pessoa, deixar ela tranquila sobre o que é a hipnose, né? Porque às vezes muitas pessoas ainda têm aquele preconceito, não sabe? Está acostumado a ver filme na televisão, né? E acha que o processo é aquele. E não é nada disso. O processo é um processo muito legal, muito gostoso, é um processo natural da mente humana. Então é muito bom, muito importante que a gente deixe isso bem claro para as pessoas que vão sofrer a hipnose. Tanto sofrer hipnose, não, pá. A gente fala sofrer, parece que vai morrer. Muito pelo É, contrário, passar por esse processo maravilhoso que é a hipnose, tá? Tanto no street como num consultório, tá? Porque muitas vezes você vira falar hipnoterapia, o cliente acha assim, nossa, o que será que vai acontecer? Então a gente tem que estar muito bem treinado na hipnose, conhecer bem todos os caminhos, né? E justamente para que a gente possa falar isso com tranquilidade, com segurança para o cliente e deixar ele tranquilo, tanto o cliente como na rua, né? Para o pessoal da rua participar tranquilamente. E não existe coisa melhor do que o treino da hipnose. Eu acho que isso daí é um negócio primordial. Inclusive, a gente conta com você na próxima segunda-feira, quando a gente for fazer hipnose aqui ao vivo, que você ajuda bastante a gente aí, ô Rafael. Era só isso aí perfeito. que eu Tá, e queria falar. deixa o Rafael terminar. Vamos lá. Só para a gente estar finalizando o que o nosso amigo falou, em questão do rapport, a questão da sua prática, quando você começa a fazer o negócio acontecer, antes mesmo de fazer profissionalmente, na prática você vai conseguindo ali autoridade, segurança e confiança no que você mesmo faz. Uma das coisas muito importantes também para iniciar o processo, uma coisa que eu aprendi essa técnica e eu comecei a colocar, né, no meu aprendizado, nas minhas ações, né, atitudes, tanto em rua quanto no clínico. A questão do rapport, existem algumas técnicas, só resumindo para vocês terem uma ideia, coisas bobas, detalhes pequenos que fazem uma grande diferença para as pessoas que vão ser hipnotizadas. Exemplo, quando você tem prática daquilo, você tem segurança e você consegue passar isso para a pessoa. Um rapport, por exemplo, quando a pessoa entra na clínica, pelo menos eu faço, eu acho bem bacana. Quando eu abro a porta do consultório para o cliente entrar, e eu já falo para ela que quando ela sentar ali, ela já vai estar hipnotizada, sem nem que ela espere.
E ela, muitas das vezes, a pessoa senta ali e pergunta: "Eu estou hipnotizado?". É uma brincadeira, uma descontração que você faz acontecer na clínica, que o processo hipnótico já começa ali. Então, muitas das vezes, a pessoa já entra em hipnose no rapport. Assim como também na rua, eu falo para a pessoa que no momento que ela olhar nos meus olhos, ela já vai estar hipnotizada. E a gente ri, a gente brinca ali na hora. E são os processos iniciais a qual a gente já coloca a pessoa em transe, fazendo com que ela acredite que ela já está. Então, o rapport, de fato, é uma conexão, contém uma coisa tão grande, mas tão grande, que a hipnose já começa por ela. Tá? Só para poder Exatamente. falar um pouquinho mais do rapport. Então, eu ia iniciar aqui falando do signo sinal, né? Isso. O signo sinal nada mais é do que um comando que você dá para a pessoa quando ela entra no estado alterado da consciência, que é o chamamos de transe. O que seria signo sinal? Eu, por exemplo, eu aprofundo mais a pessoa no transe ainda, usando o signo sinal. Toda vez que eu falo a palavra durma, você vai fechar os seus olhos. Eu vou mandar você abrir seus olhos toda vez que eu falar a palavra durma, durma, eu ainda repito. Você está instalando um tipo de signo sinal para a pessoa. E nesse momento, quando ela faz isso, ela abre os olhos e você fala a palavra durma, ela vai se aprofundar ainda mais no transe. Como também várias outras sugestões, que quando você vai emergir a pessoa do transe, é a qual você pode estar instalando o signo sinal, que você está fazendo com que a pessoa, ao voltar, supostamente voltar, né, emergir, com que ela volte se sentindo ótimo, se sentindo muito bem. Então, o signo sinal é o comando que você instala alguns sinais quando a pessoa está em transe hipnótico. A Lília levantou a mão aí? Não. Então, Inclusive, signo Rafael, sinal... Isso, inclusive, pode falar. Rafael, quando você, se você colocar o teu cliente em transe e você ou alguém na rua fazendo um street, você também falou de um signo sinal aí sem muita coisa. Quando você olhar nos meus olhos, isso é um signo sinal também, entendeu? Perfeito. É muito perfeito, legal. Podemos se dizer que é um signo sinal em vigília, né? Na verdade, né? Mas é isso aí, Exatamente. signo sinal. Perfeito. E após o signo sinal, onde você pode estar usando o signo sinal para aprofundar a pessoa mais no transe, você vai estar aí já brincando, né, com a pessoa, com as sugestões para entretenimento. Sugestões esquecer o nome, esquecer a idade, alterar o nome, substituir. E também nas sugestões existem algumas técnicas também, exemplo para fazer com que a pessoa esqueça o nome. Tem algumas técnicas para pessoas que estão de dificuldade também, para poder estar esquecendo o nome. Então, a gente consegue fazer algumas técnicas ali, uma confusão mental, podemos dizer, para fazer com que ela esqueça o nome dela. E você vai alterando alguns nomes, né? Dentre muitas outras técnicas, que aí já fica para um outro treinamento também. Mas sugestões nada mais é do que, falando aqui de entretenimento, né? E pode estar fazendo com que a pessoa veja algo, deixe de ver algo, sinta perfume, sentir qualquer coisa, escutar música, qualquer coisa que a pessoa estiver disposta a passar pela experiência. A sugestão ali, ela aceitando, permitindo, vai acontecer o que você quiser. Eu fiz até um teste aqui para a gente citar aqui. Eu fiz o teste, não sei se alguém já viu, um dos vídeos do Pyong fazendo com o rapaz, que ele usa óculos e ele fez com que o rapaz enxergasse perfeitamente sem os olhos, né? Não que a hipnose volte a visão da pessoa, nós com conhecido, que ele usa óculos. Rafael, Eu cortou um fiz pouco aqui. esse teste com ele e ficou bem. Rafael, cortou um pouco a conexão. Cortou? É basicamente o que eu ia falar, que a... Tá me ouvindo?
Está me Sim, ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Está mudo? Ah, perfeito. Então, dá para fazer algumas brincadeiras, né, com as sugestões, né, diferentes da clínica, que não tem nada a ver. Existem outras sugestões para o clínico, mas aqui, a gente falando de entretenimento, assim, a gente pode estar brincando com o que for. Tudo que a gente colocar ali, a pessoa se permitindo, vai acontecer para ela, tá? E para finalizar, chegando aí no 10º ponto, que é o emergir. Emergir nada mais é do que o contrário de imergir, né? Imergir e emergir. Emergir nada mais é do que você tirar, voltar, pode usar algumas expressões, de tirar a pessoa do transe. Claro que o emergir, usando também a técnica ali do signo sinal, você fazer uma contagem, a contagem que você quiser, de 3 até 1, de 1 até 5, que seja, e a cada contagem você está sugestionando, né? E ao mesmo tempo fazendo um signo sinal de que ela vai se sentir ótima, se sentir muito bem, como nunca se sentiu antes, aquela coisa toda, né? O emergir sempre acompanhando de boas sugestões para fazer com que ela não volte com dor de cabeça, porque pode acontecer também, sentindo um certo enjoo, também pode acontecer. E você já vai quebrando essas coisas que podem estar acarretando na emersão do trânsito. Vamos dizer assim. Tá bom? Trabalhei ao máximo, fazer com que cada passo a passo não fique muito básico, né? Tentei trabalhar o máximo possível para colocar aí pontos diferentes em cada um deles, né? Porque cada profissional também trabalha de maneira diferente. E trabalhei o máximo aí para deixar o mais claro possível para vocês. Mas foi perfeito, Rafael. Aí eu finalizo por aqui. Mas foi perfeito. Foi muito bom, interessante. Isso me fez lembrar que, puxa vida, eu que fiz um curso de hipnose há muito tempo atrás, me fez lembrar que, puxa, eu levei tanto tempo para aprender isso, em 1 hora aqui com você, eu falei, pô, eu devia ter aprendido com você, que é muito mais rápido. Mas foi muito bom, interessante. Foi sensacional, eu acho que você botou aí os pontos essenciais e fez, acho que o pessoal aqui entender bem. Eu gostaria até agora, a gente tá finalizando aqui, né, essa nossa resenha aqui, eu gostaria que deixar aí uns 2, 3 minutos aí para você, se quiser, fazer um mexante teu, se você quiser dizer alguma coisa sobre você, se você como hipnólogo, né, ou hipnoterapeuta, alguma coisa para dizer aí. Senão a gente pode fechar aqui. Passa para a gente as suas redes sociais aí, Rafael. Seu Instagram, seu YouTube. Passa para nós aí, por favor. Beleza. Aqui não tem como compartilhar o link, né? Porque eu teria que entrar lá. Mas eu posso estar postando no grupo, tá bom? O link do canal do YouTube, que é Rafa San20, eu posso estar postando lá. O meu Instagram, voltando aqui, ó, Rafael_terapia rápida. Tá? Pessoal que tiver... Isso, deixa aí um pouquinho na tela para o pessoal todo anotar, que todo mundo vai começar a te seguir aí. Perfeito. Como eu falei lá no início da apresentação, tem algumas formações, e não é porque nós temos algumas formações dentro da hipnose e dentro da hipnoterapia que nós vamos parar no meio do caminho. A hipnose e a hipnoterapia, ela é uma faculdade, né? Não vou nem falar que é como se fosse, mas a hipnoterapia é uma faculdade a qual a gente jamais, nunca vai terminar essa faculdade, porque ela envolve outros estudos, né? É a ciência que você tem que ir acompanhando, é a neurociência, estudar cada vez mais
a mente humana, né? Enfim, os estudos nunca... E no ano passado eu cheguei a lançar, né? Lançar não, eu cheguei a iniciar Oi, um Rafael. trabalho, um projeto meu, para lançar meu curso de hipnose clássica. Oi, cortou aí? Tá ouvindo? Cortou, mas tá bom agora. Tá. E estou trabalhando para lançar meu curso de hipnose clássica. Não foi possível no ano passado por algumas intercorrências, mas esse ano aí estou dando início novamente. E até o final do ano aí, não é para agora também não, mas até o final do ano eu vou estar lançando meu curso de hipnose clássica. Futuramente vocês vão estar conhecendo, tá? E eu sou do estado do Rio de Janeiro, onde eu atendo presencial com a hipnoterapia na clínica. Eu atendo aqui no Rio de Janeiro, em 2 cidades, São Gonçalo e Niterói, tá? Se alguém aí conhece, eu já ouvi falar, tá? É onde eu faço meus atendimentos e, ao decorrer desses 2 anos aí já atuando no mercado, já consegui ajudar diversas pessoas e atendo também online, tá? E a gente finaliza por aqui porque ainda não tem meu curso, ainda vou estar lançando e estou trabalhando forte para isso, nas gravações. Então é isso. E obrigado pela atenção de todos aí, por estar separando o tempinho de cada um de vocês, para a gente estar aprendendo cada vez mais, compartilhando esse conteúdo aí. E é um estudo que nunca acaba, então a gente vai estar sempre em constante aprendizado. E é isso. Rafael, daqui a pouco vai entrar lá o depois da resenha. Você entra lá para participar também com a gente lá, tá? Perfeito. Para a gente bater o papo. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, nós vamos aqui encerrando esse nosso papo maravilhoso que tivemos aqui com esse nosso convidado especial, o Rafael Santos. Tenho certeza que todos gostaram. E lembrando a todos para que entrem no nosso WhatsApp para receberem comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Então, agradecemos ao nosso convidado Rafael Santos e a todos presentes, e a você que está aí no podcast. E você no YouTube, já deu seu like? Dá seu like, colabore para o canal crescer. E a gente crescendo cada vez mais, poderemos ajudar as pessoas que estão aqui nos escutando, tá? Então, e não se esqueça, temos sempre depois da nossa resenha, nós temos o after, que é o depois da resenha. Vão lá que vocês vão ver tudo o que aconteceu aqui, resumidamente, e a gente vai dar a gente acaba entrevistando até o nosso próprio convidado, e a gente vai poder estar aí explicando um pouco, resumidamente, esse nosso encontro que tivemos aqui. Então, uma boa noite para todos vocês, ou bom dia, ou boa tarde, depende do horário que vocês estiverem assistindo, e a gente se vê na próxima resenha do Praticadamente. Até lá! Até!